Shalom a todos, estamos antes de Tisha B'Av, o dia que a gente está de luto sobre a destruição do Bet HaMikdash. A gente sabe que esse dia a gente está de luto não somente sobre a destruição física do Bet HaMikdash, a gente lembra todas as desgraças que aconteceram para nosso povo durante todos os anos, Holocausto, Inquisição, tudo que aconteceu para o nosso povo. Por quê? Porque a verdade é como se fosse um rebanho que perdeu o pastor. Aí acontece todos os problemas depois. O momento mais significante, a perda verdadeira é quando o pastor acabou se afastando do rebanho. Aí chega todos os lobos e tudo. É isso, esse momento que a gente está lembrando nesse dia de Tisha B'Av. Só que hoje vamos tentar entender qual é a mensagem prática que a gente pode levar do que aconteceu nesse dia e por causa dos motivos. Por que aconteceram as desgraças da destruição do Bet HaMikdash, para poder, através de nossas ações, de construir de novo o Bet HaMikdash. Como os sábios falam que uma geração que o Bet HaMikdash não está sendo construído é considerado como foi destruído nessa geração. Então, vamos analisar primeiro. A gente sabe, se a gente pergunta a qualquer pessoa, ele vai falar que o motivo da destruição do Bet HaMikdash é por causa de ódio gratuito. Tinha união dentro da missão, está escrito isso na Gemara. Só que é difícil de entender isso, porque na Torá mesmo está escrito que o motivo por que foi destruído o Bet HaMikdash, por que pode acontecer todas as desgraças, já está escrito Parashat Bechukotai e Parashat Kitavot, o motivo é guardar Torá e Mitzvot. É fácil. Se o povo de Israel vai guardar Torá e Mitzvot, vai ter bênçãos. Se o povo não vai guardar Torá e Mitzvot, vai ter maldições que claramente, no decorrer de todas as desgraças, aconteceu exatamente o que está escrito na Torá. Aparentemente, tudo o que aconteceu é por causa que não guardaram Torá e Mitzvot, como deve guardar. E não por causa do ódio gratuito. Então alguém vai falar, os dois. É verdade, também nisso e também naquilo. É verdade, pode ser uma resposta. Só que sabemos que quando tem um motivo para uma coisa, o motivo para uma coisa é somente um. Tem uma coisa principal. Pode acontecer mais coisas, mas tem uma coisa principal. Então, o que é principal? O que é o fato de não guardar Torá e Mitzvot? Ou por causa que não tinha união dentro de Am Israel? Então, vamos começar a analisar. Hoje a gente vai analisar vários trechos que estão escritos na Gemara Maseret Gittin. A Gemara Maseret Gittin traz a história de Kamtza ou Bar Kamtza. Kamtza ou Bar Kamtza, um rico que ele tinha um amigo que chamava Kamtza e um inimigo que chamava Bar Kamtza. Ele fez uma grande festa que ele convidou todo mundo, inclusive também os sábios de Israel. E o mensageiro, em vez de convidar Kamtza, convidou Bar Kamtza. Quando o dono do banquete, vendo essa situação, chama o Bar Kamtza para se retirar do banquete. Ele pede, por favor, não me humilha, eu vou te pagar minha refeição, eu vou te pagar metade de toda a festa, eu vou te pagar tudo. Ele simplesmente humilha ele e tira ele dessa festa. E aí, Bar Kamtza vendo e fala, já que os sábios estavam lá, eles não estavam repreendendo, não estavam parando essa humilhação, então eu vou falar contra o povo de Israel. Ele foi para o César da Roma
E falou, o povo de Israel ficam rebeldes, revoltando contra vocês. E a prova, se você manda um sacrifício, eles não vão sacrificar. Na verdade, ele mandou um sacrifício, ele colocou um defeito, que é considerado defeito de acordo de Israel, do Am Israel. É verdade, não sacrificamos esse sacrifício. Aconteceu de fato no final que começou todo o processo, chegar um Império Romano para poder destruir o Bet HaMikdash. E aqui surgiu uma pergunta, algumas perguntas. Primeiro, por que esse dono da refeição? O dono da refeição era junto com os Chachamim, não é uma pessoa malvada. Por que ele manda embora de uma forma assim? O Bar Kamsa. Segunda pergunta, por que os Chachamim não falam nada? Estranho. Não, naquela época tinha, não sei, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tinham grandes sábios, eles não falam nada. Terceira pergunta, como ele vai delatar, falar mal? Como um judeu faz uma coisa dessa? Então, para poder entender isso, a gente vai ver, de um lado, o Hatam Sofer. O Hatam Sofer ele explica uma resposta fácil, que todas essas perguntas já estão respondidas. Fala o Hatam Sofer, Velo היה זה בר קמצא אלא מין ורשע גמור. Era perverso, que queria fazer somente problemas para o Am Israel. Queria delatar para os romanos. Então ele era perverso. Se era perverso, dá para entender por que ele fez tudo isso. E naquela época, tinha uma grande separação entre as pessoas que são praticantes, que eles fazem Torah e Mitzvot, e entre os Rashaim. Essa separação causou que esse dono da refeição, que era uma pessoa, amigos dos Chachamim, juntos, viram esse Bar Kamsa, mandaram ele embora. Ele precisa se afastar da gente. Tinha uma situação que o que a gente respeita, que a gente aproxima, só alguém que faz Torah e Mitzvot. Quem não guarda Torah e Mitzvot, ele está fora, não somente está fora, está sendo humilhado, afastando totalmente. Mais uma Gemara que vamos trazer para entender as situações que tinha lá. A Gemara conta, מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לקרח גדול שברומי. רבי יהושע בן חנניה chegou para Roma, para um lugar muito importante. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים. Tem aqui uma criança na prisão que está muito bonito. Uma criança judia, precisa resgatar ele, precisa talvez dar dinheiro para poder resgatar ele. Vem Rabbi Shimon ben Hanania, se aproxima até o lugar onde estava a criança. Ele começa um pasuk, que o pasuk fala: quem fez, quem deu a situação que o povo de Israel está sendo humilhado? Responde a criança, o pasuk, depois: Alô Hashem, Hashem que fez tudo. Zuchatanu lo, a gente pecou para ele, a gente não foi no caminho dele, a gente não guardou a Torá. Rabbi Shimon ben Hanania fala: uau, eu falo o pasuk, ele responde, vai ser um grande racham, vale a pena. Ele tira dinheiro do bolso dele e resgata ele. O que a gente está vendo aqui, Rabbi Shimon ben Hanania precisava fazer um teste antes de resgatar essa criança. Essa história aconteceu muito depois da destruição do Bet HaMikdash. Mas foi colocando aqui, nesses dapim, Masechet Gitin, para poder entender por que aconteceu a destruição do Bet HaMikdash. Por quê? Porque vai resgatar somente alguém que sabe Torá. Não por causa que ele é Yehudi, que ele deu a Israel do nosso povo, por causa que ele sabe Torá. Se ele não sabe Torá, a gente não vai resgatar ele. É isso de novo, a história está sendo repetida. Que os Chachamim, só pessoas que estudam a Torá, que não estudam a Torá, está sendo, em vez de ser aproximado, em vez de ser ensinado para eles Torá, ele está sendo afastado. Então é isso que a gente está vendo, de uma maneira incrível. É isso, mais uma Gemara, que a Gemara quer trazer, esse ponto muito, muito importante. Como
como tratar alguém do povo de Israel que está sendo perverso, alguém que parece que ele está contra. Como tratar? A Gemara conta uma história, aparentemente não tem nada a ver com o Corban. Onkelos, que a gente tem na tradução dele, Onkelos queria se converter. Ele trouxe de uma maneira assim de bruxaria as almas de Titus, que morreu, e destruiu, segundo o Bet HaMikdash morreu, trouxe a alma de Bilaam, e trouxe a alma, não sabes falar de Jesus, claro, Yeshu, que a gente sabe que era claro, Yehudi, era do Am Israel, somente saiu do caminho. Trouxe os três. O Tito, ele pergunta ao Tito, vale a pena de ficar lá com o Am Israel? O Tito fala, faz problemas para ele. Vale a pena, pergunta ao Bilam, fala, faz problemas para ele, você vai virar chefe. É o Yeshu, que é alguém que é considerado perverso, que é considerado perverso pela Torá, que fez coisas erradas, pelo povo judeu, assim que a gente, vendo isso. Mas o que aconteceu? Ele fala assim, você não toca nada para o povo de Israel, você somente fala do bem deles. Incrível. A gente está vendo que, mesmo que Yeshu saiu do caminho, mas ele tem a raiz que é de falar bem do povo de Israel. Quando ele está lá no mundo vindouro, fala bem do povo de Israel. É isso, e nossos sábios falam. Fala Rabbi Yoshua ben Perachia, Rabbi Yoshua ben Perachia era o professor de Yeshu. Você precisa aceitar qualquer pessoa com cara boa. Aceita. Ele não sabe falar porque ele mesmo fala. Porque ele sabe. Depois que ele mandou embora Yeshu, ele mandou ele embora por causa que ele falou da mulher e tudo isso, de uma mulher, mandou ele embora. Ele não queria aceitar ele de volta. Quantos problemas aconteceram para o povo de Israel por causa disso? Quantos problemas, em vez de abraçar, não pode afastar? Quando afasta, pode acontecer o pior das coisas. Mesmo alguém que ele é rachá, ele ainda faz parte do Am Israel. A gente precisa aproximar. Fala o Zohar Kadosh Parashat Vayera. A gente está vendo Parashat Vayera, Avraham Avinu está rezando para que Hashem vai ter piedade sobre as pessoas de Sodom. Fala o Zohar Kadosh, mesmo que Avraham Avinu era muito piedoso, muito. Pensa sobre que Hashem não vai destruir uma cidade como Sodom. Mas o que ele falou? Hashem, aafti tzadikim rasha, você vai matar os justos junto com os perversos? Fala o Zohar Kadosh, ele é diferente de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu chama o pastor fiel, por quê? Moshe Rabbeinu ele pediu para o povo de Israel, quando eles pecaram, pecado mais grave que pode ter, pecado de idolatria, Reta Egel, pecado do bezerro de ouro. Ele falou assim, Moshe Rabbeinu. Isso é a diferença entre ele e Avraham Avinu. Ele não somente queria salvar os tzadikim, os justos. Ele fala, se você não salva esses perversos, pode me apagar. Em outras palavras, se eu, tzadik, não consigo salvar os rechaim, para que sou tzadik? Então me apaga do seu livro. É isso, uma visão incrível, quanto a gente precisa abraçar isso. De achar mesmo dentro de uma pessoa mais perversa, o ponto mais profundo dele. O ponto mais profundo que ele tem. E a gente sabe todos o Midrash. Se a gente fala de tzadik e rachá, o primeiro tzadik foi o rachá, que eram dois irmãos, Yaakov e Esav. Yaakov, ele merecia os bênçãos, ele recebeu os bênçãos. Esav foi afastado, aparentemente com justiça. É assim que deveria fazer. Pergunta a qualquer pessoa. Mas o Midrash fala diferente. O Midrash fala que por causa que aconteceu, o Esav tinha duas lágrimas. Duas lágrimas são dois Bet HaMikdash que foram destruídos. E a terceira estava ali quase saindo, chegou um malach e segurou essa terceira. Em outras palavras, aconteceu a destruição do Bet HaMikdash por causa que não conseguimos aproximar Esav.
Não conseguimos aproximar o Bar Kamsa. Não conseguimos fazer isso. Agora a gente entende qual é nosso papel. Falamos, a pergunta hoje era, por causa de que não tem união, tem problemas? Ou por causa que não faz Torah e Mitzvot, tem problemas? A resposta vai junto. Se a gente tinha união, pessoas que têm méritos de fazer Shabbat, iam convidar pessoas que não fazem Shabbat. Pessoas que nasceram com estudo da Torá, iam convidar para um shiur as pessoas que não sabem Torá. Fala, mas não vão querer. Você tentou? Tentou fazer uma coisa. Tentou abraçar. É isso o nosso papel. De abraçar as pessoas que estão mais longe. Se a gente vai abraçar, vai fazer eles fazer chuva. Todo o Am Israel, Bezrat Hashem, vai lekayem Torah e Mitzvot. E todo o Am Israel assim que vai ser a construção do Bet HaMikdash. Que podemos ver a Geulah Shlema, a construção do Bet HaMikdash, Bimera, Be'amenu, Amém.